Pastor queridos, tudo bem? Os irmãos aí do Mato Grosso do Sul. Nós vamos para mais uma lição nossa da revista da Escola Dominical. Preciso de uma revisãozinha para que vocês possam estudar no próximo domingo. Vamos estar orando? Senhor Deus Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas, que possamos ter um bom aprendizado para a glória do teu nome. Queridos, então vamos já ingressar na nossa temática, muito interessante, diga-se de passagem, nesse domingo próximo, que tem até um debate, né, sobre esse assunto. Vamos lá. O ser humano possuindo uma ou duas partes, né? Ou três partes, né? Porque, na realidade, existem as três linhas sobre a divisão do ser humano que entende. Existe a linha monista, que diz que o ser humano ele é indivisível, né? A linha monista é uma linha mais materialista. Existe uma linha que é muito pregada, defendida e ensinada pelos irmãos teólogos protestantes reformados tradicionais, que é a dicotomista, ou a dicotomia, que defende que o indivíduo ele é repartido, que o ser humano ele é composto de duas partes, né? Que dico, duas, tomia, dois tomos, né? Dico, dois, e tomos, seria dois tomos, tem duas partes, que é a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que a Bíblia usa como intercâmbio, alma e espírito. Existe a outra corrente que é adotada pelos teólogos de linha pentecostal, tá? Que a linha pentecostal ela adota a chamada tricotomia, ou seja, três tomos, três partes, três tomos, três partes. Que o ser humano ele seria dividido em corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, tá? Que seria a divisão tricotômica. E nós vamos abordar e vamos ver qual que é a melhor linha. Eu entendo e eu vou defender a nossa linha, que é a tricotomia, tá? Mas vamos lá. Um texto que os dicotômicos usam como argumento para defender sua tese é justamente esse, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui na nossa síntese, nós colocamos o monismo e o dicotomismo são formas de concepção deficientes quanto à constituição do ser humano, e a gente vai ver isso porque nós adotamos a tricotomia. Vamos dizer por que adotamos a tricotomia. Não adotamos por adotar. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando o aluno diz, olha, eu penso isso. E eu falo para ele, mas por que você pensa isso? Você não tem que dizer, eu penso que é assim porque é assim. Você tem que dizer que pensa que é assim, entende que algo é assim, e dá uma base bíblica, uma fundamentação bíblica razoável, entendeu? De forma que possa ser embasado nas escrituras. Então, nós vamos dizer, nós entendemos que o homem é formado de três partes, entendeu? Mas nós vamos ver o porquê dessas três partes. E nas aulas seguintes, elas vão estar interrelacionadas a essa concepção nossa, tá? Então, por isso que é bom nessa aula você entender essa distinção, porque as aulas seguintes nós vamos trabalhar com essa concepção, né? As atividades do espírito, as atividades do corpo, as atividades da alma, distinção entre espírito e carne, que muita gente confunde. Então, você tem que ter noção que a partir desse conceito que nós vamos fazer nessa aula, nós vamos estruturar as próximas aulas. Então, é muito interessante você abordar essa distinção. Tá, vamos lá. Nessa lição, iremos aprender um tema que tem chamado a atenção de muitos estudiosos. Isso é a formação do ser humano. Ele é formado uno e indivisível, que é o monismo. Ele é formado de duas partes, material e imaterial, como diz o dicotomismo. Ou ele é formado por três partes, corpo, alma e espírito, como diz o tricotomismo. A Bíblia diz ali, em 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus de paz santifica todo o vosso corpo, alma e espírito. Então, ela já começa a sinalizar a existência dessas três partes do ser humano, tá? E aí, ó, o homem indivisível. O monismo defende que o homem é indivisível, tá? Ele possui uma única parte, sendo essa única parte indivisível.
Tanto é que o pastor Claudionor Corrêa de Andrade coloca aqui, ó, que o monismo defende que a pessoa possui uma única, ó, como a doutrina que assevera que o ser humano é portador de uma única natureza, a matéria. Então, o monismo ele já é materialista, tá? Ou seja, a pessoa possui uma única natureza, que é a matéria. Então, se ela possui só matéria, não tem a parte material. A dicotomia diz, tem a parte material, que é o corpo, e a imaterial, que é a alma e o espírito, né? Então, a dicotomia diz, ó, matéria e imatéria. Material e imaterial. Material é o corpo, e a imaterial, alma e espírito, tá? Juntos. E enquanto o monismo chega e diz, não, não, só tem a matéria. Então, é uma concepção, assim, que os teólogos protestantes e pentecostais não adotam, entendeu? O pensamento teológico protestante tradicional não adota, porque ela é materialista. Tanto é que, ó, desconsideram a imortalidade da alma e do espírito. Isso é fato, queridos. A gente tem que entender que a alma ela é imortal. Quando Deus, as pessoas não percebem isso aqui, ó, em Gênesis 2, ó, versículo 7, olha aqui, ó, versículo 5, deixa eu ver aqui, ó, 2 e 4, vai dizer assim, ó, essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia tal, e vai dizer aqui, ó, versículo 7, isso. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, observe aqui, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhes as narinas, fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, nós temos o corpo, que veio do barro, um sopro e um alento divino, e uma alma vivente que ela é constituída a partir dessa união, ou seja, o barro com o alento divino, surge essa alma vivente. Você já vai ver que estão as três coisas: o sopro do Espírito de Deus, o corpo, e surge a alma vivente, que seria a parte material do homem responsável pelo intelecto e emoção. E o que é interessante é que, quando Deus sopra ali em Gênesis 2 e 7, no homem, o seu espírito ali, nós recebemos, eu acho que é interessante, uma frase do Ariano Suassuna, que não é teólogo, mas ele diz uma frase interessante, um escritor secular, mas que você vê manifestação de crença e fé em Deus, e ele diz assim que o homem tem uma centelha de Deus. Tem até um vídeo na internet dele criticando o pensamento evolucionista que nós vemos no macaco. Ele usa um prendedor, Ariano Suassuna e o prendedor. Se você colocar uma abordagem dele muito interessante, cômica, que ele faz, tá? Mas o Ariano Suassuna, que não é teólogo, mas é alguém que temia Deus, e ele fala que o ser humano tem uma centelha do divino, centelha do eterno, e é isso. Nós recebemos essa centelha quando Deus soprou sobre o homem lá, o ser humano, nosso antepassado, o primeiro progenitor da humanidade, o Adão, quando ele recebe essa centelha, ele recebe uma partícula imaterial de Deus, uma centelha do eterno. E essa centelha do eterno que ele recebe, ela é indestrutível. Que essa é a parte espiritual do homem que não se destrói. E é aqui que as pessoas não entendem. Justamente por não se destruir e desfazer essa parte do ser humano, que ele é lançado no inferno. Assim como os demais seres espirituais. Porque essa parte material, ela não destrói. A gente recebeu uma partícula espiritual de Deus. Não que somos deuses, tá? Mas uma forma, de certa forma, nós recebemos um pouco da existência de Deus, de como ele é. Não estou dizendo um panteísmo, que tudo é Deus, não, mas nós recebemos uma partícula de Deus. Tanto é que se você ler Lucas aqui, ó, Lucas 16, vai falar do estado intermediário e vai falar aqui, você vai ver aqui que nesse diálogo aqui que nós vemos em Lucas 16, ó, ora, o rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e se vestia de púrpura e linho finíssimo, Lucas 16, 19, diz assim, ó, e vivia todos os dias regaladas esplendidamente, havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia, cheio de chagas à porta daquele.
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico. Lucas 16, 19, agora ao 21, 22, ó. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico, estando em tormento, se ergueu os olhos ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que estou atormentado nessa chama. E manda que Lázaro molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, veja, ele sentia dor, ele sentia tormento. Esse é sentimento. Está onde? Está na alma. Está sentindo algo. E ele também se lembrava ali do Lázaro, razão, está na alma. E o espírito dele estava ali e a alma também, ou seja, a alma e o espírito estavam sofrendo ali, padecendo ali a parte material, e ele se lembrava. Tanto é que se você for mais para frente aqui, você vai dizer aqui, ó, você vai ver aqui, ó, no versículo 28, 27, ele vai dizer assim, ó, respondeu ele: rogo-te, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhe dês testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Ou seja, a razão, ele lembrou dos familiares, ele lembrou de tudo. Ou seja, a alma, o ser humano não é só matéria. O ser humano tem a partícula imaterial. Então, o monismo tem que ser afastado. O monismo ele chega para a gente e diz: não, o ser humano é só matéria, morreu, acabou. É aquela velha história, morreu, acabou. E não é isso. Existe a parte material da pessoa. E há relatos de pessoas que viveram situação de quase morte. Você vai ver esses relatos, que a pessoa vê e ela diz: olha, eu cheguei em tal lugar, eu vivenciei isso, depois ela volta. Então, assim, o ser humano não é só matéria. O ser humano possui uma parte material, entendeu? Que é a alma e o espírito, e a alma é responsável pela razão e emoção. E a gente vê isso em atividade após a morte aqui, ó. Nós vemos que o espírito do rico estava no lugar de tormentos e ele sentiu tormentos, então sentiu algo, sentiu tormentos, ele disse: estou atormentado, então ele sentiu algo, alma, sentimentos na alma, e ele se lembrou dos seus irmãos que estavam lá, que precisavam ser avisados, razão, e se lembrou também do Lázaro, que antes na existência, antes de falecerem de sua existência. Então ele se lembrou, razão e alma. Se nós observarmos aqui também, ó, em Apocalipse 6, vai falar das almas dos que foram mortos. Ó, Apocalipse 6, versículo 9, vai dizer assim, ó: quando ele abriu, 6 e 9 de Apocalipse, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos, as almas, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqui a palavra alma está se referindo a alma e espírito, os dois juntos. E clamavam com grande clamor, dizendo: até quando, verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas os nossos sangues que habitam sobre a terra? Ou seja, eles se lembravam da injustiça que sofreram e tudo mais. Então, observe, a tese monista, ela não subsiste diante da Bíblia, porque a Bíblia é clara ao nos apresentar que nós não resumimos a essa existência aqui, material, mas que após essa existência, algo, o espírito do indivíduo continua existindo. Ele aguarda a ressurreição, o salvo, no paraíso, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 12, e o versículo ali 2 e 3 e 4, ele vai dizer que foi ao paraíso, foi ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito de se referir. Ou seja, a alma e o espírito do salvo hoje aguarda no paraíso, como está ali em 2 Coríntios 12, tá? E a alma e o espírito do ímpio aguarda no lugar de tormentos, porque existe a parte imaterial. A vida não se resume apenas a essa existência. Segundo os Coríntios 12, versículo 2, Paulo diz: conheço um homem que no corpo não sei, há 14 anos foi arrebatado ao paraíso, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, sei que tal homem, se no corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito se referir. Foi arrebatado ao terceiro céu. Observe, ele diz que foi lá e viu essa região onde os salvos, a alma e o espírito salvos aguardam a ressurreição. E nós temos ali o registro de Lucas, então temos 2 Coríntios 12, versículo 2 ao 4, onde fala do paraíso onde a alma e o espírito salvos aguardam a ressurreição consciente, tá? E com os sentimentos. E também falou de Lucas 16, a partir do versículo. A Bíblia também fala de Lucas 16, a partir do versículo 19, onde relata ali o ímpio estando também no lugar de tormentos, consciente
e a alma e o espírito sentiam, e ele também estava consciente. Então, emoção e razão, que são da alma, estavam presentes, e o seu espírito estava ali. Tanto é que, em razão de os espíritos não poderem ser destruídos, a parte espiritual, que a Bíblia diz aqui em Mateus 25, 41, ó, 25 e 41 diz assim, ó, e então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Por que foi preparado por diabo e seus anjos? Porque eles são espíritos e não destroem. É uma parte espiritual, uma partícula espiritual que recebeu de Deus, e essa partícula não é destruída, e aí Deus encarcera, tá? No lugar de tormentos, no juízo eterno, lago de fogo, não, no lugar de tormentos. Vão ser lançados no lago de fogo, no Geena, no juízo eterno. Apocalipse 20, versículo 10, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e falsos profetas de dia e de noite, sendo atormentados para todos sempre. Então, por que que existe o inferno? Que é negado, o lago de fogo, também chamado de Geena, de fogo eterno, ele é negado, a gente leu em Apocalipse 20 aqui, tá? Ele é negado pelas testemunhas de Jeová, que o Charles Taze Russell tinha um problema com as penas eternas, e também pelos adventistas, que adotam a tese do aniquilismo, que diz que vai ser aniquilado. O ímpio vai ser aniquilado e só o salvo vai existir. Quando, na realidade, a Bíblia fala que o diabo e seus anjos vão ser lançados no lago de fogo. Existe essa condenação porque eles são espíritos. Receberam uma forma existencial igual a de Deus, que não se destrói, e aí Deus aprisiona. E a parte material do ser humano também não se destrói, alma e espírito. Por isso que aguarda a ressurreição. Quando o indivíduo for ressuscitado, ele aguarda a ressurreição já, alma e espírito aguarda a ressurreição consciente, tanto do salvo quanto do ímpio. A do salvo está no paraíso, segundo os Coríntios 12, versículo 2 ao 4 ali. E a do ímpio está no lugar de tormento, Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir. E o ímpio, o salvo, será ressuscitado quando, hoje, o salvo de hoje será ressuscitado quando o arrebatamento da igreja, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ali, do versículo 13 a seguir. E o ímpio vai ser ressuscitado quando ele está aguardando hoje a alma e o espírito dele consciente, tá? E sentindo, está aguardando no lugar de tormentos, e o ímpio que aguarda o lugar de tormentos, Lucas 16, 19 a seguir, ele vai ser ressuscitado no final do milênio, lá no trono branco, Apocalipse 20, acho, versículo 15 a seguir. Só estou te dando os textos, depois você lê para você montar a sua linha de raciocínio. Apocalipse 20, é o versículo 11 a seguir aqui, o julgamento do trono branco. E aí o ímpio vai ser ressuscitado, e depois que ele for ressuscitado, a alma e o espírito dele é julgado no trono branco, e ele não desaparece, a Bíblia não diz que ele desaparece. Ele é lançado no lago de fogo, no fogo eterno, ó. Versículo Apocalipse 20, versículo 14, depois do julgamento, ó. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que são lançados no lago de fogo? Justamente porque não é extinto. A parte imaterial do ser humano não é extinta. Então, essa tese do monismo, que a pessoa tem uma parte só, que é a matéria, ela não tem base bíblica, porque a Bíblia é clara a dizer que a pessoa é composta de uma parte material e outras partes espirituais e materiais, que é a alma e espírito, tá? A Bíblia é clara quanto a isso. Por isso que a pessoa morre, o corpo fica na sepultura, e essas outras partes aguardam a ressurreição. A do ímpio aguarda no lugar de tormento, Lucas 16, 19 a seguir, e a do salvo aguarda no paraíso, segundo os Coríntios 12, do 2 ao 4. Quando a igreja for arrebatada, a alma e o espírito do salvo sai do paraíso e toma o seu corpo e ressuscita com o corpo glorificado, que está ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, você vai ver ali, parte final de 1 Tessalonicenses 4 e 13 ali a seguir, e 1 Coríntios 15, 52. E o ímpio aguarda. Quando terminar a grande tribulação, terminar o milênio, o ímpio a alma e o espírito dele é ressuscitada, toma o seu corpo e é ressuscitado, e é julgado no trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir, e ali no último versículo do capítulo 20, é dito que ele é lançado no fogo eterno, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque a parte da alma e do espírito dele não são destruídas, então é composto de corpo, alma e espírito, tá? Então essa é a questão. Então, por que que o monismo não é aceito nem por teólogos tradicionais nem pentecostais?
porque ele trata o homem do ponto de vista materialista, apenas nessa existência, e não tem base bíblica. Aí nós temos aqui a dicotomia, que é o item 2 da nossa lição. E o que é dicotomia? Dois tomos. O ser humano é dividido em duas partes. Eles defendem que o ser humano é dividido em duas partes. Muitos teólogos tradicionais e de renome adotam essa linha, o Rod, o Strong, o Gruden, o Berkhoff. Mas o que nós devemos entender? De onde qual que é a tese deles? É que uma parte é o corpo e a outra parte uma parte é a parte material, que seria o corpo, e a outra é a parte espiritual. Eles dizem isso, dois tomos, ó. Uma parte é a parte material, que é o corpo, e a outra parte é a imaterial. Então, dois tomos, material e imaterial. Então, primeira parte material, o corpo, e a segunda imaterial. E nessa imaterial estaria a alma e o espírito, que é a mesma coisa. E eles dizem que a Bíblia usa o termo intercambiável, entendeu? Então, a tese deles é: o homem tem duas partes, dois tomos, duas divisões, uma material, que é o corpo, e a outra imaterial. E aí a Bíblia chama essa imaterial, às vezes, de alma e de espírito, que para eles é a mesma coisa. Só que eles não percebem que justamente essa tese deles é suicida, porque é a tese que os monistas usam. Eles dizem assim, quem é monista adota, fala, não, quando a Bíblia fala, aqueles que ainda tentam usar, quando a Bíblia fala, ela fala de corpo, alma e espírito, mas ela usa tudo intercambiável para se referir ao indivíduo que é o corpo. Você entendeu? Então, esse mesmo argumento que é usado pelos dicotomistas é usado pelos monistas. Então, eles teriam que ser monistas, que é o mesmo argumento da intercambialidade, tá? Então, eles defendem que alma e espírito, ó, item 2 aqui, ó. Tópico 2, item 2 diz que alma e espírito é a mesma coisa, utilizada de forma intercambiável, tá? Aí, o que a gente tem que entender? Se eles adotam essa tese, aquilo que eu já falei para vocês, então o monismo acaba tendo razão, tá? Porque o argumento do monismo é esse. Não existe divisão, é só matéria, é só corpo. Quando a Bíblia fala a alma que pecar essa morrerá, está falando da pessoa inteira. Então é o corpo, entendeu? É esse o argumento que eles usam, o monismo. Então, se não tem divisão e é tudo que é intercambiável, se tudo que é intercambiável, quando a Bíblia usa intercambiável, deixa de ser divisões, então o dicotomismo também cai. Que a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, aqui, ó, em Ezequiel 18:4. Mas está se referindo à pessoa inteira. Quem peca não é só a alma, é o corpo que peca. A alma usa o corpo para pecar, entendeu? Então, morrer ali é a pessoa toda, entendeu? O corpo que morre, a alma que morre, o espírito que morre, porque perde a comunhão com Deus e o corpo também que morre. A pessoa se refere à pessoa toda. E principalmente aqui, quando fala alma que pecar, essa morrerá, está se referindo principalmente ao corpo. Então, material, ó, usa a alma para se referir ao corpo. Ó. A alma que pecar, essa morrerá. Mas está falando principalmente do corpo. Está usando a alma para falar do corpo. Então, se esse intercâmbio indica que não tem diferença, então o monismo também então o monismo teria razão. Toda vez que a Bíblia fala de alma, de corpo e de espírito, só fala do corpo e vale só o corpo, existe só o corpo. Acaba sendo que a tese dicotomista ela acaba sendo suicida com esse argumento. Indagações da dicotomia, né? Que ela indaga a dicotomia. A Bíblia utiliza termos distintos para algo espírita. Nós vamos indagar a dicotomia. Peraí, se tem duas partes, por que a Bíblia usa termos distintos? O corpo é soma, no grego, a alma é psique e o espírito é pneuma. Por que ela usa esses termos distintos se é a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, não haveria necessidade de usar termos distintos. Esse é o primeiro argumento, tá? Outro argumento que eles gostam muito é esse versículo aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aí eles aqui tem quatro, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, a alma, o entendimento e a força. Eles têm quatro. Então quer dizer que o homem é dividido em quatro? Se a gente for fazer esse exercício, a gente vai colocar seis, né? Porque, ó, todo o teu entendimento, vai colocar assim, ó, amarás o Senhor teu Deus, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. E aí a gente colocaria o espírito e o corpo, daria seis, né? Como está aqui embaixo. Coração, alma, entendimento, força, espírito e corpo, daria seis. Se a gente pegar os itens, as partículas que existem em Marcos 12:30, que é coração, alma, entendimento e força, e acrescentar o espírito e o corpo, daria seis.
Entendeu? Então, seria o homem seria dividido em 6 partes e não em 3. Mas onde que está o problema? Onde que está a falha da dicotomia quando ele alega isso? Fala assim, olha, aqui tem 4. Aqui tem 4. Tem coração, alma, entendimento e força. Então, o homem tem 4. Porque tem 4. Mas eles confundem o quê? Que aqui o Senhor Jesus não está falando de divisão, mas ele está falando de atividades. E algumas atividades dessa são atividades da alma. Quando ele fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus com o coração é o centro das emoções. A Bíblia trabalha o cardio, o coração como centro das emoções. Ou seja, o coração trabalha com as emoções e as emoções estão na alma. Ou seja, qual é a atividade do coração? Trabalhar com as emoções que está na alma. Então, o coração aqui não é uma parte, mas sim uma atividade. Quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, é uma atividade da alma, que é o quê? Sentimento. Aí ele vai falar assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Também não é uma partícula que Jesus está falando, mas uma atividade da alma, que é o quê? A razão. Então, ama o Senhor teu Deus com o coração, que é a atividade da alma, que é as emoções, que está relacionado às emoções. Ama o Senhor teu Deus com o entendimento, que é a atividade da alma, que é a razão. E ele vai dizer assim, ó, ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, que é o que toda a tua força? Uma atividade do corpo. Isso pode ser ilustrado, aqui a gente até colocou para vocês aqui, pode ser bem ilustrado através da atividade dos judeus, quando eles utilizam os filactérios, que são aquelas caixinhas com textos bíblicos. Eles amarram na cabeça, você pode procurar aí no Google, você vai ver que eles amarram na cabeça. Às vezes eles amarram os cordões e deixam a caixinha aqui perto da mão. E às vezes eles amarram os cordões e deixam a caixinha aqui do lado esquerdo, perto do coração. O que eles estão querendo simbolizar? Que toda a nossa mente, todo o nosso coração, ó, mente, razão, pensamento, todo o nosso coração, sentimento, e todas as nossas ações devem ser dedicadas a Deus. É isso que Jesus está dizendo ali. Ele está dizendo assim, ó, ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, ou seja, a tua mente. Seria como se o judeu tivesse com filactéria amarrada aqui. Ele está dizendo, o seu entendimento deve ser dedicado a Deus. Coração, ou seja, os seus sentimentos devem ser dedicados a Deus. A ação, as suas atividades devem ser dedicadas a Deus. Ou seja, ele não está falando de partículas do corpo, ou partículas do ser humano, ele está falando de atividades dessa partícula. Ama a Deus com o teu coração, que é o centro das emoções, a Bíblia às vezes trata com o centro das emoções, que está na alma. Então você vai usar a sua alma e as suas emoções. Ame a Deus com todo o teu entendimento, que é a razão, e a razão também está na alma, porque a gente vai trabalhar sobre essas partículas, ou seja, a razão dedica a Deus. Ame a Deus com toda a tua força, a força está no corpo, dedique a sua força do corpo para Deus, ou seja, são atividades do corpo e atividades da alma que o Senhor Jesus está dizendo. Coração, sentimento, alma. Entendimento, razão, alma. Força, atividade do corpo dedicada a Deus, tá bom? Todas as atividades do corpo dedicadas a Deus. Então, queridos, sintetizando, a melhor divisão que nós temos é a tricotomista, corpo, alma e espírito. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com a atividade de cada uma dessas partículas, vai ser muito interessante, e também vamos trabalhar com um tema que as pessoas confundem muito, que elas pegam e ficam perguntando sobre a questão de carne, sarx, soma e pneuma, que é espírito. Corpo, carne e espírito, que as pessoas confundem corpo e carne, que não é a mesma coisa. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos finalizar, vamos orar. Senhor, Deus abençoe os teus filhos, que eles tenham uma semana abençoada e uma aula abençoada para a glória do teu nome. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, o seu ministério, tenha uma semana abençoada. Em o nome de Jesus.